Vocês vieram aqui esperando o quê? Um aleluia? Um glória a Deus? Relaxem, eu não vou pedir dinheiro, não vou profetizar sobre a vida de ninguém. Aliás, durante 38 anos da minha vida, eu fiz questão de deixar bem claro: Deus era uma invenção, uma muleta psicológica, um conto de fadas para adultos que têm medo do escuro. E eu tinha argumentos. Ah, como eu tinha argumentos! Estudei, debati, humilhei crentes em fóruns, na internet, nas mesas de bar, nas reuniões de família. Eu era o inteligente da família, o único que acordou. Até que uma noite eu acordei de verdade, mas não da forma que eu esperava. Deixa eu te contar quem era Gabriel Mendes. Engenheiro civil, bem-sucedido, casado com a Mariana há 15 anos, 2 filhos, Pedro, 12, e Sofia, 9. Casa própria, carro do ano, viagens internacionais, o brasileiro que venceu na vida, sabe? Mas tinha um detalhe que me definia mais do que qualquer diploma. Eu odiava a religião. Não, não era indiferença, era ódio mesmo. Ódio consciente, fundamentado, articulado. Religião é o ópio do povo, eu citava Marx. Deus é uma projeção do desejo humano, Freud me apoiava. Não há evidências científicas, Dawkins era meu guru. E quando eu via alguém orando, meu Deus! Ops, desculpa, meu acaso evolutivo. Quando eu via alguém orando, batia uma mistura de pena e raiva. Pena porque eram ignorantes. Raiva porque infectavam a sociedade com superstição. Minha sogra era evangélica, crente fervorosa. Aquele tipo que ora pelo almoço, que cita versículo para tudo, que te convida para a igreja toda semana. Pausa. Eu fazia questão de humilhá-la, na frente da família, na frente dos meus filhos. Lembro de um Natal, a mesa toda reunida. Ela pediu para fazer a oração antes da ceia. Eu deixei. Esperei ela terminar, abrir os olhos, sorrir feliz. E então eu disse: Muito bonito, dona Célia. Agora, pessoal, vamos agradecer de verdade ao meu trabalho que pagou essa ceia, à ciência que desenvolveu as técnicas de refrigeração que conservaram essa comida e à nossa evolução biológica que nos deu o paladar para apreciar tudo isso. Os risos nervosos encheram a sala. Minha sogra abaixou a cabeça. Mariana apertou minha mão por baixo da mesa, não de carinho, mas de súplica para eu parar. Mas eu não parava. Nunca parava. Quando minha filha Sofia tinha 6 anos, ela chegou da escola dizendo que a professora tinha falado de Jesus. Sabe o que eu fiz? Sentei com ela e desconstruí tudo. Expliquei que eram histórias, como o Papai Noel. Vi o brilho se apagar dos olhos dela. Minha sogra chorou naquela noite. Disse que eu estava roubando a inocência da nossa filha. Eu rebati que estava libertando ela da manipulação religiosa. Que tipo de pai faz isso? O tipo de pai que eu era. Em 2019, criei um canal no YouTube, Ceticismo Racional, esse era o nome. Fazia vídeos desmontando argumentos religiosos. Tinha 50 mil inscritos, moderado, mas engajado. Meu vídeo de maior sucesso, Por que cristãos são hipócritas? Uma análise lógica. 2 milhões de visualizações. Eu era bom nisso, muito bom. Pegava versículos da Bíblia, mostrava contradições, ridicularizava milagres, zoava testemunhos. Um dos comentários que recebi dizia: Meu irmão se matou depois de assistir seus vídeos. Ele perdeu a fé e perdeu o sentido da vida. Espero que você durma bem sabendo disso. Sabe o que eu respondi? Lamento pela perda, mas não posso ser responsabilizado pela fragilidade emocional de terceiros. A verdade dói, mas liberta. Eu realmente escrevi isso. Março de 2023. Comecei a sentir cansaço extremo,
Tipo, não conseguia subir escada sem perder o fôlego. Achei que era estresse, excesso de trabalho. Mariana insistiu para eu ir ao médico. Relutei, mas fui. Hemograma completo. Quando o médico abriu o resultado, a expressão dele mudou. Senhor Gabriel, precisamos repetir esse exame, e rapidamente. 3 dias depois, mais exames. Uma semana depois, uma biópsia de medula óssea. E se você nunca fez uma, agradeça. É enfiar uma agulha grossa no seu osso da bacia enquanto você está acordado. 15 de abril de 2023. O diagnóstico: leucemia mieloide aguda, estágio avançado. O médico me deu 40% de chance de sobreviver com um tratamento agressivo imediato. Sem tratamento, 3 meses, talvez menos. Sabe qual foi minha primeira reação? Raiva. Raiva irracional, ilógica. Eu, o homem da ciência, querendo gritar com o universo por que eu. Engraçado, né? O ateu que sempre disse não existe propósito, somos apenas matéria organizada, estava puto porque o acaso tinha escolhido ele. Comecei a quimioterapia. E químio é o inferno na Terra, literal. Você perde cabelo, peso, dignidade, vomita até bile. Tem feridas na boca que doem tanto que você não consegue nem beber água. Seu corpo apodrece vivo. E a solidão é pior que a dor física. Meus amigos céticos sumiram. 2 ou 3 visitaram no começo, ficaram desconfortáveis, prometeram voltar, nunca voltaram. Mariana estava lá, sempre. Mas eu via nos olhos dela medo. Medo de se tornar viúva aos 39 anos. E minha sogra, Dona Célia, ela aparecia no hospital todo dia. Todo dia. Levava marmita porque dizia que comida de hospital não tem nutrição nem oração. Gabrielzinho, fiz aquele frango que você gosta. Gabrielzinho. A mulher que eu humilhei publicamente por anos me chamava de Gabrielzinho. E ela nunca, nunca me forçou a orar. Nunca disse, tá vendo? É Deus te ensinando uma lição. Nada disso. Ela só ficava lá. Às vezes em silêncio, às vezes cantava hinos baixinho enquanto eu fingia dormir. Uma noite, em junho, a dor estava insuportável. A morfina não fazia efeito. Eu gemia, chorava, xingava. E ela segurou minha mão. Só isso. Segurou minha mão, com aquelas mãos de senhora de 68 anos, cheias de rugas e veias salientes, e segurou com força. E sussurrou. Você não está sozinho, meu filho. Nunca esteve. Não sei porquê, mas aquilo me quebrou de um jeito que nenhum diagnóstico tinha quebrado. Eu chorei. Chorei feito criança, e ela só acariciava minha cabeça careca, cantando: Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aquela música idiota que eu sempre odiei, que eu sempre zombei. Naquela noite, foi a coisa mais bonita que eu já ouvi na vida. Agosto de 2023. Eu estava na 5ª rodada de químio. Meu corpo tinha virado um campo de batalha perdida. Os médicos começaram a usar palavras diferentes. Não era mais vamos intensificar o tratamento. Era vamos torná-lo confortável. Confortável. Palavra código para você vai morrer. Vamos só diminuir o sofrimento. 9 de agosto. Quarta-feira. Nunca vou esquecer. Os médicos chamaram Mariana para uma conversa particular. Eu sabia o que era. Quando ela voltou para o quarto, os olhos estavam vermelhos, mas ela forçou um sorriso. Eles vão tentar mais uma coisa. Mentiu. Eu segurei a mão dela. Mari, para. Eu sei. Pausa longa. Ela desabou. Abraçou meu corpo esquelético e soluçou. E tudo que eu consegui dizer foi: me perdoa por tudo. Naquela noite, Dona Célia chegou com o pastor dela. Pastor Jonas, um homem negro de uns 60 anos, sorriso gentil, voz suave. Quando eu vi, senti aquela raiva antiga subir. Até morrendo, eu era arrogante.
Dona Célia, por favor, não me faça passar por isso. Ela se aproximou da cama. Gabriel, eu nunca te pedi nada nesses 15 anos, nunca. Mas hoje eu tô pedindo. Deixa o pastor orar por você. Só isso. Se você não acreditar, não muda nada, certo? Mas me faz esse favor. Como eu ia negar? Para a mulher que me visitou 147 dias seguidos, que limpou meu vômito, que segurou minha mão quando enfermeira nenhuma tinha tempo? Eu acenei que sim. Pastor Jonas puxou uma cadeira, sentou do meu lado. Não pegou Bíblia, não fez show. Só colocou a mão no meu ombro e disse: Gabriel, o Senhor me mostrou algo sobre você. Posso compartilhar? Concordei com a cabeça. Você não odeia Deus. Você tem raiva dele. Raiva porque quando você tinha 9 anos, orou pela primeira e última vez, pedindo para ele salvar seu cachorro que estava morrendo atropelado. E o cachorro morreu nos seus braços. E você decidiu naquele dia que se Deus existisse, ele era cruel. E se ele era cruel, melhor que não existisse. Tô certo? Eu nunca tinha contado isso para ninguém, nem para Mariana, nem para terapeuta, nem nos meus vídeos sinceros no YouTube. Como ele sabia? E ele continuou. Aquele cachorro se chamava Thor, vira-lata caramelo. Você prometeu para ele que Deus ia salvá-lo, e quando não salvou, você não perdoou Deus. Carregou isso por 29 anos. Eu comecei a chorar. Não aquele choro controlado, aquele choro convulsivo, de criança ferida. E o pastor disse: Hoje, Jesus quer te mostrar que ele sempre esteve lá, que ele chorou com você naquele dia e que ele nunca te abandonou, mesmo quando você o abandonou. E então ele orou. Não aquelas orações decoradas, ele orou como se estivesse conversando. Conversando com alguém que estava ali, no quarto. Pai, esse teu filho está machucado, por fora e por dentro. E eu sei que o Senhor não trouxe essa doença, mas vai usar ela para mostrar tua glória. Então eu peço, se é da tua vontade, toca nesse corpo agora, restaura, renova, ressuscita o que está morto, em nome de Jesus. Quando ele terminou de orar, algo aconteceu. Não foi uma luz divina, não foram anjos cantando, foi mais íntimo que isso. Eu senti uma presença real, tão real quanto vocês estão aqui agora. E essa presença era amor. Amor puro, incondicional, avassalador. E junto com essa presença veio uma voz, não audível, mas mais clara que qualquer som. Quando ele terminou de orar, algo aconteceu. Não foi uma luz divina, não foram anjos cantando, foi mais íntimo que isso. Eu senti uma presença real, tão real quanto vocês estão aqui agora. E essa presença era amor. Amor puro, incondicional, avassalador. E junto com essa presença veio uma voz, não audível, mas mais clara que qualquer som. Gabriel, eu nunca te deixei. Nem quando você me xingou, nem quando você afastou outros de mim, nem agora. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. E naquele momento, tudo o que eu sabia se despedaçou. Todos os argumentos, todas as evidências, toda a lógica viraram pó. Porque não tem argumento contra o amor. Não tem lógica que explique aquilo que você sente tão profundamente que sabe que é real. Eu tentei falar, mas só consegui sussurrar. Jesus, eu sinto muito. Me perdoa. Me perdoa por tudo. E aquela voz, já está perdoado. Sempre esteve. E um silêncio absoluto no palco. Eu dormi.
Pela primeira vez em meses, dormi sem dor, sem medo, sem angústia. No dia seguinte, veio a rodada de exames de rotina. Os médicos com aquela cara de "vamos confirmar o óbvio". Mas quando os resultados chegaram, o silêncio na sala foi ensurdecedor. A oncologista pegou os exames, olhou para mim, olhou de novo para o papel, chamou outro médico. "Gabriel, eu não sei como te explicar isso. Seus marcadores tumorais caíram 60% da noite para o dia. A contagem de blastos está... Isso não é possível." Repetiram os exames. Mesma coisa. Uma semana depois, remissão completa. Inexplicável. Senhor Mendes, em 30 anos de oncologia, eu nunca vi nada assim. Cientificamente não faz sentido, mas você está curado. Curado. Hoje, janeiro de 2026, fazem quase 2 anos e meio que eu saí daquele hospital. Deletei meu canal no YouTube, pedi perdão publicamente para todos que eu afastei da fé. Minha sogra é minha melhor amiga hoje. Meus filhos vão comigo à igreja todo domingo. Mariana diz que casou comigo 2 vezes, uma em 2008 e outra em agosto de 2023, quando ela conheceu quem eu realmente era por baixo de toda aquela arrogância. Eu não vim aqui te convencer de nada. Não vou debater, não vou argumentar. Esse tempo já passou. Eu só vim contar minha história, a história de um homem que zombava dos cristãos, que ridicularizava milagres, que tinha resposta para tudo, até que ele precisou de um milagre. E descobriu que a maior evidência de Deus não está em argumentos filosóficos ou provas científicas. Está num amor que não desiste de você, mesmo quando você desiste dele. Eu era cego e zombava de quem enxergava. Hoje eu vejo, e tudo que eu posso dizer é: obrigado, Jesus, por não ter desistido de mim.